Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo por aí? Gente, hoje é o segundo vídeo que nós estamos colocando aqui no canal, nesse formato aqui, certo? E qual é a nossa intenção aqui? A nossa intenção é ajudar você, professor, que está iniciando na escola dominical, a melhorar a sua maneira de ensinar, né? No vídeo passado, nesse formato, que a gente colocou lá, montando o esboço da escola bíblica, da lição da escola bíblica dominical, né? Vocês lembram bem aí, tá? Se você não assistiu esse vídeo, olha aí na playlist aí do canal, aí você vai encontrar o vídeo de uma das aulas que a gente montou aí, fomos montando e fomos apresentando para vocês aí. Pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, na verdade, eu quero dar algumas dicas para vocês, tá bom? Para aqueles alunos que estão iniciando na escola dominical, ou seja, aqueles professores que estão começando na escola dominical ou aqueles que pretendem, né, servir na seara do mestre e poder contribuir na escola bíblica, né? A escola dominical, a gente fala escola dominical, mas pode ser escola bíblica, né? A igreja precisa ter um centro de ensino da palavra. Agora, se é escola bíblica, se é escola dominical, o que é? Isso é meio que cultural, né? Depende de lugar para lugar. Lugar vai funcionar um dia, vai funcionar em outro, então é independente, é subjetivo isso aí, tá bom? É, então, você veja bem, a gente tem aqui o esboço da lição, né? A lição que eu coloquei aqui, a lição de número 12, acho que é do primeiro trimestre de 2024. Inclusive, na verdade, nem tivemos essa aula ainda, né? Nós vamos ter essa aula ainda. Os professores aí vão ministrar essa aula aí. Então, assim, é a lição de número 12, do dia 24 de março. Tá aqui a revista, né? A gente tem um material já que a gente acompanha. Então, veja bem, pessoal, olha só. A gente montou o esboço aqui, ó. Esse esboço está montado basicamente dentro da informação que a revista está dando, tá? Então, não tem informação fora da revista aqui. A gente trabalhou no outro vídeo lá que a gente pode pesquisar enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, né? Várias versões de Bíblia. Mas eu estou trabalhando hoje aqui para a gente apresentar algumas dicas para vocês básicas das básicas, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando só com o material, a informação que o autor deu na lição, que é possível você ministrar a sua aula, tá? Então, assim, a introdução da lição aqui, ó, tá aqui, né? Esse pedaço aqui, a introdução da lição. O que que eu fiz aqui? Eu resumi a introdução da lição aqui, ó. Eu resumi a introdução da lição, tá vendo aqui, ó? Ó, eu resumi a introdução da lição. Então, tá vendo? Depois você pode parar o vídeo e olhar certinho. Eu fiz o resumo, que daí eu olhando assim rapidamente para o resumo, eu consigo lembrar daqui que a introdução da lição está falando e eu passar para os alunos para não ficar perdendo muito tempo. Dependendo do tempo de aula que você tem, não é possível, né? Você ficar fazendo a leitura da revista o tempo todo, né? E o importante é que você lembre daquilo que você estudou e passe para os seus alunos. Depois eu coloquei aí o segundo tema da lição aí, é o primeiro tema da lição, né? Introdução, depois o primeiro tema da lição, né? Aqui, ó. Primeiro tema da lição e depois vem os subtópicos, né? Se você olhar na revista da escola dominical, pelo menos da CPAD aí, ela é formada de 3 temas aí, né? Geralmente, às vezes tem 4, mas geralmente são 3 aqui, ó. Então, primeiro tema tem o subtópico 1, né? O subtópico 2 e o subtópico 3, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu resumi esses textos aqui, de maneira que eu entendi lá, ó, tá vendo? Eu resumi, coloquei aqui, ó. Então, lá, ó, tá vendo que lá eu só coloquei pouca coisa no primeiro tópico? Revelar Deus. Aí coloquei os textos bíblicos, que são os textos de referência que tá aqui na revista, certo? E embaixo eu coloquei, nosso papel é proclamar. Então, eu coloquei uma frase que vai me lembrar o que eu estava estudando aqui na revista. Agora você veja, né? Na revista aqui, ó, ela é grande, né? O tópico aqui tem bastante informação, ó. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Então, veja bem, que eu resumi, eu coloquei aqui, ó, revelar Deus, só isso. Eu não coloquei tudo isso que o autor colocou aqui e nem li, né? Então, olha aqui, ó, depois ele vem falando aqui, ó, o verbo grego e tal.
queriço, traduzido como proclamar, e ele vai falando. O que eu fiz? Eu peguei os textos que o autor usa, coloquei aqui para a gente trabalhar na sala de aula juntamente com os alunos, né? E por último aqui, ó, eu coloquei aqui, nosso papel é proclamar. Então eu fiz um resumo, certo? Você pode fazer um resumo de todos os tópicos ou subtópicos da revista, tá? Aqui, ó, tá vendo? Então veja bem, ó, uma coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é o seguinte, assim, ministra a lição bíblica, não fica perdendo tempo com outras coisas, ou quando o aluno entrar em assunto ou perguntas que não tem nada a ver da lição, você não fica alimentando aquela pergunta, entendeu? Você vai lá, se der para responder em 2 minutos, você responde e volta para a lição para você não se perder na lição e também a casa ficar divagando em outras coisas. Porque senão fica desanimador para o aluno estar lá na sala de aula, lá assistindo a aula, e a gente está falando de outras coisas. Então, assim, se o conteúdo que você tem é o conteúdo apenas da revista, da lição, trabalhe aquele conteúdo. Se você está no começo, está desenvolvendo, faça a leitura junto com os alunos da revista, entendeu? Você pode ler a introdução, né? Depois você faz a leitura aqui e vai nos versículos bíblicos. Agora você tem que fazer o seguinte, como professor que você tem que trabalhar com os alunos. Porque tem professor que ele dá aula, ele faz a leitura da revista, ele lê o texto bíblico, entendeu? Ele faz tudo, e aí a aula fica cansativa. Aí o aluno não volta no próximo domingo, ele acha que o problema aqui é um problema pessoal do aluno com ele, não é. Entendeu? As pessoas são motivadas, pessoal, pelo aquilo que a gente está fazendo, né? A gente passa para elas. Então, se você tem 10, 15, 5 alunos na sala de aula, utilize os alunos para poder fazer a leitura da introdução, outro fazer a leitura do tópico do tema 1, do subtópico 1, outro fazer a leitura do subtópico 2, entendeu? De vez em quando você faz a leitura se tiver pouco aluno. Na hora de fazer a leitura do texto bíblico, você joga para os alunos fazerem a leitura, não precisa direcionar um aluno diretamente e pedir para ele fazer, porque tem pessoas que são tímidas, né? E elas travam na hora que pede para ela fazer alguma coisa. Então você joga para a classe, né? Pessoal, vamos fazer a leitura agora. Quem achar aí já pode ir lendo para nós aí. Alguém vai ler a referência bíblica lá que você quer, ou vai ler o tópico que você quer. Alguém pode fazer a leitura do tópico aí pra gente? Alguém está interessado em ler ali dentro, entendeu? E não fica uma aula maçante, certo? Então a gente precisa pensar sobre isso aí. Agora veja bem aí, ó, eu coloquei o tópico 2 aqui, para vocês verem, ó, aqui, ó. Tópico 2 aqui está dividido também em subtópicos, tá vendo? Primeiro subtópico aqui, edificar a igreja. Segundo, formação de valores. E terceiro, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Tá vendo que são pequenos que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei frases praticamente do texto que o autor faz na revista, certo? Agora, você precisa pensar, saber o seguinte, pessoal, não fica enrolando na sala de aula. Não fica enrolando na sala de aula. O que você faz? Você vai lá, se você preparou um esboço seu que é de 20 minutos, dê a aula em 20 minutos e acabe a aula, entendeu? Se você preparou em 25 minutos, a aula é 50 minutos, tem que dar 50 minutos. Você não tem 50 minutos de aula para dar. Você não tem conteúdo de aula para dar 50 minutos, entendeu? Então, se você não tem conteúdo de aula para dar em 50 minutos, você dá em 25 minutos, você dá em 30 minutos, conversa com o superintendente da escola dominical, o coordenador da escola dominical ou o pastor, entendeu? E aí, você coloca esses minutos de aula que você vai dar, entendeu? Faça um cálculo na sua casa lá dentro da leitura da revista, a dinâmica de aula que você vai dar. Você vai dar aula com a Bíblia, a revista somente, você vai usar uma lousa, o que você vai fazer, né? E calcula o tempo de aula que você vai ter, entendeu? E aí não fica divagando em assunto, porque o aluno sabe quando você tá falando de assunto que tem nada a ver da revista, e ele não vai gostar, entendeu? Então, assim, a gente tem que focar naquilo que é essencial. Vai dar aula? Dá aula do assunto que você vai dar. Quanto tempo você tem de conteúdo para dar aula? Quanto tempo você é capaz de dar aula? Certo? Então, você vai ver dentro do tempo que você é capaz de dar aula. Se você consegue dar aula em 50 minutos e é 50 minutos de aula, você vai dar em 50 minutos. Se a aula é 40 e você consegue dar em 40, dá em 40. Ah, mas a aula é 40, eu não consigo dar em 40. Então, dá em 30, certo? Então, dá em 25 minutos, entendeu? Que daí o aluno ele volta na próxima vez para poder aprender. Por quê? Porque embora você tenha pouco conteúdo para passar, mas você não fica enrolando. Isso serve para
escola bíblica dominical, serve para pregação, serve para qualquer assunto que a gente for trabalhar com o público, né? Para que o público não fique ali se sentindo enrolado. Não é isso? É verdade? A gente fica ali enchendo e às vezes não tem conteúdo nenhum e fica falando de outra coisa, de outro assunto, entendeu? A escola dominical é o tempo de a gente estudar a lição, estudar a revista. Não é para ficar perguntando coisa ao aluno, ficar alimentando perguntas do aluno que está perguntando uma coisa que não tem nada a ver com a lição. Nós estamos falando aqui o papel da pregação no culto. Aí o aluno vem com uma pergunta que se pode isso, se pode aquilo, né? Se é permitido fazer isso, se não é, né? Fora da lição, né? Alguma coisa que não tem nada a ver com a lição. Então, você como professor, você precisa entender isso aí, certo? E se tem alguma pergunta dentro, porque tem gente que, não quero dar aula, porque vai que alguém me pergunta alguma coisa e eu não sei. A gente não sabe tudo, não. A gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente não sabe determinada pergunta, a gente vai, vou tentar pesquisar, vou tentar descobrir e eu te passo essa informação, tá bom? Assim que eu puder, tiver essa informação, eu te passo ela. E aí, pronto, tá resolvido, não tem problema nenhum nisso, não é vergonha isso daí. Nós estamos na escola bíblica e todo mundo está aprendendo, inclusive o professor, tá? Agora, o que é importante? Na escola dominical, na maioria das vezes, são leigos que dão aula, né? Não são pessoas especializadas na área. Então, o que acontece? A escola dominical é feita de alunos que se dispõem a se tornar professores tal, e sente que há uma necessidade, e até às vezes tem uma vocação, mas as pessoas têm a sua vida diária, os seus compromissos, né? Então, o que o professor tem que fazer? O professor precisa organizar a sua vida, certo? Se ele é um professor de escola dominical, ele precisa colocar como prioridade também o ensino, né, daquela matéria na sua semana, tá? Então, quando que a gente começa a estudar a lição da escola dominical, pessoal? Você começa a estudar a lição da escola dominical quando você acabou de dar a lição naquele domingo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou começar ou no domingo mesmo, ou na segunda, eu vou começar a estudar a lição da escola bíblica. Como que eu estudo? Não é que você vai pegar lá os livros, tudo vai colocar na mesa na segunda a estudar. Gente, faz o seguinte, faz uma leitura, começa a semana, faz uma leitura do primeiro tema da lição, por exemplo, nós vamos estudar a lição 12 agora. Então depois a gente vai ter a lição 13, certo? Então o que eu vou fazer? Se eu terminei nesse domingo a lição de número 12, amanhã, na segunda-feira, estou dando um exemplo aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura da primeira página da revista. Então, na segunda, eu faço a leitura da primeira página aqui, tá vendo? Primeira página eu já tenho textual, a verdade prática, certo? Depois, eu faço na terça-feira a leitura da página da segunda e da terceira página. Aqui, tá vendo? Coisa pequena, tá? Certo? E depois, na quarta, eu faço a leitura aqui, da próxima página aqui. Que já é a última página Tá vendo aqui, Quase que a última página da lição que você vai dar no domingo. Então, por exemplo, se você fizer a leitura de pedaços da lição durante a semana, já vai te ajudar, porque quando chegar na quarta e quinta-feira, você começa a programar o seu momento de realmente fazer o esboço da lição. Que eu acho que o esboço é necessário, gente. Você precisa ter um guia. Além da revista, você precisa ter um guia, né? Aqui, tem um guia aqui. Agora, se você consegue lidar com a revista sem o esboço, tudo bem. É um método, cada um tem um método, uma maneira de trabalhar. Eu faço o esboço aqui que eu acho importante para mim, tá? Eu já dou aula há muito tempo, né? Então, mas eu acho coerente fazer o esboço que ele me guia na hora do estudo da lição ali e fica mais tranquilo, tá? Então, assim, você tem, além do subsídio da revista, né, o material que você pode ler durante a semana, se você tem facilidade com vídeo, né, e gosta mais um vídeo, pessoal, hoje tem uma centena de vídeo aulas de canal da Escola Bíblica Dominical, a CPAD própria mesmo, ela tem o canal da Escola Bíblica Dominical lá em que o professor que escreveu a revista, o comentarista que escreveu, ele comenta sobre a lição, entendeu? Temos outros canais de Escola Bíblica Dominical também, que você pode olhar, entendeu? Então você pode, enquanto você está num trabalho que te possibilita, você pode ligar lá no vídeo e você pode ficar ouvindo, né? Você está trabalhando ali, se é possível fazer isso,
Você ficou ouvindo lá aquela roda de conversa sobre aquela lição da semana. Tudo isso aí é a informação que você vai adquirindo, que vai ficando na sua mente, para que você possa trabalhar no domingo a sua aula, entendeu? Então, nós temos vários subsídios que a gente pode desenvolver, tá? Então, isso aqui é as dicas que eu quero dar para vocês hoje aqui, tá? Se você é um professor de escola dominical ou quer se tornar um professor da escola dominical, o passo é você começar a estudar, a ler a Bíblia, a pegar a revista da escola dominical, a fazer a leitura da revista da escola dominical. E no começo, pessoal, sempre nós teremos dificuldade, tá? No começo você vai começar fazendo a leitura da revista, né? E faz essa dinâmica que eu falei para vocês, né? A gente vai fazer a leitura dos tópicos, vamos fazer a leitura da introdução e de todos os tópicos? Vamos. Então vamos usar os alunos para fazer essa leitura, certo? E aí cada leitura que você fez, nós lemos o tema 1, o tópico 1. Ele leu a leitura, você vai ali e faz um pequeno comentário daquele tópico, certo? E daí pula para o segundo tópico, faz a leitura também. Outro aluno pode fazer a leitura do segundo tópico, vai lá, faz a leitura do segundo tópico. Quando você vê que são poucos alunos, você também pode fazer a leitura de um ou outro tópico, certo? Tá? Que daí os alunos vão participar da escola dominical também. Alguém tem um comentário para fazer, alguma colocação nesse tópico aqui? Aí é a hora que você pode deixar para os alunos comentarem. Você dá 5 minutos para os alunos comentarem, porque senão tem aluno que toma toda a sua aula. Então você tem que saber a hora de cortar também, né? Para você poder continuar, para você poder fazer a conclusão da lição ali, tá? Então fica aí para vocês aí essas dicas aqui que eu não sei se eu considero importante, né? Eu não tive essas dicas aí, tive que aprender na raça. Mas a gente tem hoje os canais aí que nos dá a possibilidade de fazer isso aí, tá? Então dê uma olhada para vocês verem aqui, ó, no esboço da lição, tá vendo? Como eu montei. Pegue a revista da escola dominical e compara, e você vê aqui, ó, tá? Então fica aí para vocês aí, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas Deus nos dá graça, a gente vai chegar lá. E uma das coisas excelentes é poder ter a oportunidade de ministrar ao coração das pessoas, de ensinar as pessoas a palavra de Deus. Deus te abençoe aí. Então, conforme a necessidade, nós colocaremos outro vídeo aqui. Se você tem necessidade de algum assunto aí, você percebeu que não foi falado aqui, você pode comentar no vídeo aí, e a gente cria um outro vídeo aí para poder ajudar você aí nessa preparação da EBD, tá bom? Pessoal, que Deus te abençoe. Acredito que não esqueci nada para esse vídeo aqui. A gente vai se falando aí, tá bom? Tchau, Deus abençoe, sucesso aí nessa jornada. Um abraço.